Sejam bem-vindos ao Estrago da Nação, eu sou o Pedro Almeida Vieira. Comigo, como habitualmente, nesta segunda temporada, depois de uma primeira temporada sem grande regularidade, vamos nesta segunda tentar uma regularidade mais habitual, mais frequente e, como habitualmente, temos o Luís Gomes e o Tiago Franco. E temos aqui pelo menos dois temas a discutir, talvez um terceiro se houver tempo. O tema, porque estamos a gravar isto no dia 26 de Abril e ontem tivemos o dia 25 de Abril, bastante animado. Para além da habitual descida da Avenida da Liberdade, tivemos alguns problemas, não sei, logo vocês me caracterizarão se foram apenas problemas, relacionados com uma manifestação não autorizada do ERCT e de outros dois movimentos e que aquilo não acabou muito bem. Esse é um dos temas do 25 de Abril, também um pouco debatemos o estado do regime democrático em Portugal. O segundo tema será sobre a habitação. Já na semana passada falámos sobre a questão dos tetos, mas o Tiago Franco quer abordar outras nuances, outras perspectivas que até tiveram em discussão durante os debates para as próximas eleições. Se houver tempo, teremos então um terceiro tema que também marcou a Semana Nacional e Mundial, mas antes de mais, querem começar porquê? Pelo estado do regime ou pela habitação? Sugiram. Luís, tens preferência? Podemos começar pelo estado do regime. Então vamos falar sobre o estado do regime. Tu queres começar a abrir hostilidades, uma vez que já me cheira que não estarás muito animado com o estado do regime, Luís? Ora bem, o estado do regime acho que ontem foi eloquente. Temos presos políticos, como é o caso de Mário Machado, que foi preso por um tweet e que agora parece que vai cumprir pena em maio, o que abriu um precedente muito grave, porque parece que o regime já não tolera sequer palavras, nem liberdade de expressão, apesar de lá... Mas mesmo em conta o passado dele, porque obviamente numa coisa... O passado dele já foi parar à prisão e já pagou a pena. Eu estou-me a referir à prisão dele, relaciona-se com um tweet. Portanto, estamos lá, cingir-nos aos factos. Ele foi preso, foi condenado por um crime de ódio, que apura a liberdade de expressão, num tweet que fez, julgo eu, às pessoas do Bloco de Esquerda, às dirigentes do Bloco de Esquerda na altura. E é por isso que ele está preso. Para mim é um preso político. Alguém que é preso por palavras ou por liberdade de expressão é um preso político. E, portanto, este regime já não difere muito do Estado Novo. Também já tem presos políticos. E ontem, na manifestação de 25 de Abril, também tivemos mais um preso político. Foi o caso do Rui Fonseca Castro, que, de forma grave, e tu agora mencionaste, que foi uma manifestação não autorizada, isso não há cá autorização nenhuma, nem da Câmara de Lisboa, nem tampouco da PSP, não são ninguém para autorizar, porque a própria Constituição da República, segundo o que diz o artigo 45, direito de reunião e de manifestação, os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização. Este é o artigo 1. Volto a repetir. Sem necessidade de qualquer autorização. A todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. Ok? E, portanto, ainda por cima, no meu entender, não havia cá que pedir autorização absolutamente nenhuma, era o que mais faltava. Isso chama-se liberdade de reunião, liberdade de assembleia. Para além da prisão ter sido ilegal, a forma como ele é algemado. Não é prisão, é detenção, mas sim, continua. É uma detenção de um dirigente político, que é ainda mais grave, porque ele é líder de um partido político e, portanto, o regime já prende líderes políticos com uma violência absolutamente desproporcionada, segundo as imagens que estão na televisão e de testemunhas com quem eu falei. Ele
estou a falar de Rui Fonseca Castro, não iniciou qualquer espécie de violência, inclusive disse que só sairia dali algemado, como é óbvio, não estava no direito dele de se manifestar, estava em plena campanha eleitoral. E o que eu vi foi uma agressão bárbara ao Rui Fonseca Castro e uma detenção absolutamente ilegal, com algemas, que só se justifica, segundo a lei, do que me pude informar, se existir um mandado de captura ou se existir graves circunstâncias para que se utilize aquele procedimento. Portanto, aquilo é de uma selvageria e o regime está um bocadinho de cabeça perdida. Para juntar à coisa, tivemos a Teresa, não sei, acho que é Teresa Leal, do PSD, no seu discurso de 25 de Abril, muito elogiado, até acho que aplaudido pela Mortágua, de que deve haver censura nas redes sociais. Voltamos ao discurso da desinformação e da manipulação, porque o regime, como é óbvio, os órgãos de propaganda hoje em dia, que são as televisões e os jornais do regime, são jornais que vivem à conta da roubalheira à população, e, portanto, como é que eles sobrevivem? Com aqueles programas de fim de semana, em que o presidente da Câmara lá do sítio paga o programa, ou quando fazem acordos comerciais com empresas públicas, ou quando até recebem publicidade institucional. Portanto, os órgãos hoje de propaganda vivem todos a parasitar o que é roubado às pessoas. Mas não só, a própria polícia, há muita gente, e então é uma delícia quando eu ouço de um lado e do outro a falarem da polícia. A polícia não é mais que os capangas de uma associação criminosa que é o Estado. Portanto, isto só muda o regime e os bandidos continuam. É preciso recordar que eles na prática são agentes privados de uma instituição criminosa que é o Estado. E, portanto, eles não estão ali para defender ninguém, não estão ali para defender a população, eles estão ali para defender o regime vigente. Como o antigo do Estado Novo também estavam lá para defender o regime vigente, eles estão cá para defender o regime vigente. E outra nota que gostava de deixar é, não sei se viu, a desproporção de equipamento que hoje em dia os indivíduos se apresentam. Aquilo quase parecia shotguns, isto numa população que está desarmada e sem direito de porte de arma. Portanto, os indivíduos apareceram lá todos cheios de armaduras e Kevlar e etc. E, portanto, o regime, neste momento, ontem mostrou os dentes. Outra nota que também gostava de deixar foi que há agora zonas do território português onde eu não posso manifestar. Foi o caso de terem tornado o Martim Moniz intransitável ou não acessível, e pelos vistos parece que comer uma bifana em algumas partes do país deixou de ser possível e a polícia, ao serviço do regime, já não permite. Eu acho que isto é já desespero. Acho que eles não entram naquelas teorias da conspiração que dizem que há uma coisa de substituição e que isto é uma conspiração internacional para invadir a Europa. Essas coisas eu não entro. O que eu acho é que o regime viu que a população portuguesa está a ficar velha, os jovens, portanto, o regime o que faz é sacar e expoliar, extorquir a população ativa para pagar a um exército de idosos, a quem compra o voto, são esses que tipicamente votam, os tais das pensões, num esquema que nem sequer é um esquema em pirâmide, porque o esquema em pirâmide nós, pelo menos, recebemos um extrato. Madoff, pelo menos, mandava um extrato, ou a Dona Branca, ou um banco, manda-nos um extrato a dizer que está lá tanto. Estes nem sequer têm a dignidade de mandar um extrato. Não está lá nada. O que eles fazem é sacar aos ativos, não há nenhum dinheiro que vai para qualquer porquinho, e paga-se aos idosos a quem se compra o voto, e é assim que o regime se tem perpetuado. E o que acontece é que cada vez há mais idosos, a pressão sobre a população tem que ser cada vez maior, naqueles que trabalham e nos que são produtivos, e, portanto, o regime desesperadamente precisava de novas vítimas a quem assaltar. E, portanto, lembraram-se que vamos lá deixar entrar aqui uma invasão do terceiro mundo. E porquê é que teve que ser terceiro mundo? Porque a economia
que não permite acumulação de capital, onde o Estado confisca praticamente tudo e temos um Banco Central a destruir o aforro, os nossos salários são estupidamente baixos e, portanto, não é uma economia que atraia seguramente escandinavos nem loiros, mas atrai apenas miséria e indigência. E, portanto, esse é o tipo de... Luís, vamos passar então aqui à opinião do Tiago. De qualquer modo, Tiago, eu também gostava de ouvir-te comentar isto, que é, eu, e julgo que também tu, não comungamos, e pelo contrário, renegamos a ideologia e o pensamento do Ergt, e eu acho que é defensável que se considere que alguns dos pensamentos deles são, digamos, ilegais e que não são muito saudáveis num sistema democrático, mas não caberia, antes de mais, ao Tribunal Constitucional debruçar-se sobre a existência de um partido como o Ergt e como o partido Ergt é um partido reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Numa situação dessas, independentemente de tudo, é sensato limitar uma manifestação como a de ontem, ainda mais num período pré-eleitoral? Boas. Eu raramente concordo com o Luís, como sabem. Mas neste caso em concreto, eu estava aqui a ouvir e a fazer um esforço para não interromper a linha de raciocínio, mas tenho muita dificuldade em ter uma discussão que meta o Ergt e o Mário Machado e o Rui Oliveira Castro e estarmos aqui a falar como se estivéssemos a falar de pessoas que respeitam a liberdade ou que respeitam a democracia ou sequer que acreditam na democracia. Estamos, no fundo, a discussão que temos para os atores do cotidiano, estamos a usar a mesma bitola para falar do Ergt, do Rui Oliveira Castro e do Mário Machado. E por acaso, aquilo que eu tinha para dizer ia acabar naquilo que foi a tua introdução, Pedro, ou seja, eu acho que o problema começa logo aí, é este partido ser legalizado pelo Tribunal Constitucional. Eu acho que este partido não devia existir. Porque em democracia temos que respeitar as diferentes opiniões e os diferentes valores. Não acho que tenhamos que respeitar ideologias que são contrárias à democracia, que é o caso aqui. Uma das coisas que o Luís disse é que o regime, na sua introdução, disse que o regime estava a ficar muito parecido com a ditadura. Epá, aquela malta ontem estava ali a gritar pelo Salazar. Portanto, estão perfeitamente contentes se estiverem a viver numa ditadura. Quando aconteceu aquela história daqueles imigrantes, aquela operação de força que a polícia fez, foram encostar ali imigrantes no Martim Muniz à parede, sem qualquer tipo de crime. No Bem Formoso, foi no Bem Formoso. Martim Muniz tens razão, Bem Formoso. Quando encostaram os imigrantes à parede, a direita ficou toda muito contente porque estavam ali a mostrar força e a polícia foi muito elogiada pela direita, pelo Chega, pelo Ergt, pela direita mais extrema e pelo PSD, que foi o mandante. E não houve problema nenhum. Agora que a polícia está a fazer o seu trabalho e fê-lo bem, há um problema muito grande porque estamos aqui a fingir que temos que discutir a liberdade com gente que não acredita nela. Por exemplo, o Luís estava a dizer que a polícia foi desproporcional, violência, barbaridade, blá 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 blá. O Rui Oliveira e Castro estava ali, desculpa, Rui Fonseca e Castro, ouve-se o polícia a explicar-lhe durante vários minutos de que forma é que ele estava a incumprir, e disse-lhe, você tem não sei quantos minutos para sair daqui, isto é ilegal, explicou-lhe o que é que poderia acontecer se não acatasse as ordens, e ele foi ouvindo aquilo tudo, foi gritando cada vez mais, e disse aos polícias só sair ali algemado. No fim dos polícias explicarem que artigos é que ele estava a incumprir, ele não mudou de atitude. Portanto, a polícia explicou-lhe exatamente o que é que ele estava a fazer de errado, o que é que ia acontecer a seguir,
Ele optou por ficar ali porque ele não foi ali em pré-campanha de absolutamente nada. O Ergt foi ali com o movimento nazi do Mário Machado apenas para arranjar confusão, para arranjar uma espécie de mártires da facharia e para ouvirmos coisas como o Luís disse, que temos um preço político. Epá, não temos preço político nenhum. Temos uma pessoa que dirige um partido nazi, que não respeita as regras da democracia, que foi para uma manifestação que não estava autorizada pela Câmara de Lisboa, que ouviu a polícia repetidas vezes dizer que ele não podia estar ali a explicar, a não cumprir o que a polícia lhe pediu, e no fim daquilo tudo, ainda há imagens, pá, que eu acho que são claras, de desacatos provocados por aquele grupo de nazis. Vê-se as imagens. Mas já agora eu introduzo uma questão, que é, isto não começou logo torto quando, numa primeira fase, a PSP até deu um parecer positivo e depois, mais tarde, veio rever a posição, ou seja, a própria polícia parece que avaliou as coisas em função, digamos, de uma orientação provavelmente política. E vocês não acham que isto tem que ser mesmo mais que um debate sobre as forças de segurança? Porque nós também sabemos que nem sempre a polícia tem razão. Nem sempre, claro, pronto. Nem sempre a polícia tem razão e a polícia... E a questão da ilegalidade não é a polícia que determina se algo é ilegal ou não. Claro, eu no meio disto custa mais e eu acho que o debate deve ser feito mais ao nível político e até jurídico, que é a PSP ou a Câmara Municipal de Lisboa tem poder de ilegalizar, entre aspas, ou não autorizar uma manifestação quando a Constituição dá esse direito? Ou seja, porque a questão aqui a questão aqui é ilegaliza-se, entre aspas, ou não se autoriza e independentemente do ato em si, não é? E não tanto pelo aquilo que eles vieram a fazer ou terão feito, que é isso que Pedro, pode ser ilegal. Custa muito... Mas Pedro, não havia dúvida do que ia acontecer, pois não? A questão aqui é esta. Nós continuamos a discutir. Continuamos aqui a discutir se devemos ou não autorizar, se deve ser legal ou não, de uma coisa que o senso comum sabe, nós todos sabíamos o que é que ia acontecer. Aquela manifestação convocada para o dia 25 de Abril, no Martim Muniz, com um grupo de neonazis atrás do Ergt, era apenas exatamente o que aconteceu. Pedro, espera aí. Tiago, sim. Eu até acho que os nazis foram os grandes vencedores do 25 de Abril este ano. Porque, enquanto aconteciam aqueles desacatos no Martim Muniz, os jornais, os diretos, passaram todos para ali porque meia dúzia de nazis estavam a bater em pessoas. Os milhares de pessoas que desceram à avenida passaram para segundo plano. Portanto, o que é que nós falámos no dia 25 de Abril, essencialmente? Foi o que aconteceu. Não, e estamos a falar exatamente por isso. Nós a falar o problema aqui... Houve uma coisa, o Ergt conseguiu sair dali com mais visibilidade, conseguiu estragar a festa do 25 de Abril, conseguiu ser notícia no 25 de Abril. O Mário Machado, que já tem pena para cumprir, conseguiu mais uma vez alguma visibilidade para o movimento. O Rui Fonseca e Castro, que está com aquela cabeça toda queimada, conseguiu mais uma vez ter mais alguma atenção ao movimento. E tem pessoas, de certa forma, do Chega, a Rita Matias nas televisões a defender, já não se pode ir ali a comer porco no espeto, é uma coisa normal e tal. Temos aqui o Luís a dizer, uma pessoa não pode comer um bifão ao Martim Muniz. Portanto, de repente, todo este movimento faz com que nós falemos do Ergt e dos nazis do Mário Machado como se fosse um movimento de gente que acredita na democracia e que está em pré-campanha para ir votos. Não são. Mas por isso mesmo fazem parte de uma ideologia que devia ser legalizada. Mas aí eu concordo. A questão aqui é que se caiu no engodo exatamente de alguns daquelas pessoas, porque tu dizes assim, eu proíbo porque já é expectável que vai acontecer, não é? Estás a colocá-los como vítimas e como pessoas que não podem usufruir dos mesmos direitos que, por exemplo, tu
Porque Mas, é expectável Pedro, que tu sejas uma pessoa de bem. agora, porque parece que Só, você só, já está a só, falar há só, muito só uma tempo. questão. Aquilo que eu acho é que em situações como as de ontem, por exemplo, aquele senhor que partiu para a violência, esse aí é que devia ser penalizado e fortemente penalizado. Nem parece que ele tenha sido sequer detido. Pessoas como aquele, aí sim a justiça deve lhe aplicar uma forte penalização. Mas agora, previamente proibir, porque é expectável acontecer uma coisa, eu acho que isso é dar um arbítrio muito grande, quer à polícia, quer ao próprio Estado. não, Pedro, não usando, não fazendo uso do bom senso, o que aconteceu foi que criámos vítimas entre Claro, neonazis. exatamente. Isto é um mundo ao contrário. Exatamente, mas o problema é exatamente esse, que é tu, ao proibires, criaste uma vítima onde não deveria existir. Mas, Luís, diz lá tu. Bem, eu aqui estou estupefacto com algumas afirmações do Tiago. Portanto, o Tiago é um democrata desde que as pessoas estejam de acordo com o que ele pensa. Todas as pessoas que não pensam como o Tiago Não é devem verdade. ser. Posso terminar? Luís, mas não posso Ouvir-te dizer isso. falar e costumo ouvir-te falar. Eu não concordo com Mas posso falar, Tiago? partidos, pá. Mas, Tiago, mas vais-me Eu não deixar disse falar isso, ou não? é verdade. Mas Ok. eu não te interrompi. Vais-me deixar falar ou não? Ok, obrigado. Portanto, o Tiago, ideologias com as quais ele não concorda devem ser canceladas. Portanto, o Tiago acha que estes partidos devem ser ilegalizados e mesmo o Pedro Almeida Vieira veio aqui sugerir que estes partidos deviam ser ilegalizados. Então, nesse Não, contrário, desculpa, o que eu sugeri é que o Tribunal Constitucional deveria debruçar-se sobre não, mas então o ERCTE. também temos que nos debruçar sobre Claro, partidos pronto. que defendem ideologias que foram responsáveis, em seu nome, foram mortos mais de 100 milhões de pessoas, como é o caso da ideologia comunista. Está bem, mas não vais culpar um partido em Portugal por aquilo que foi feito com a mesma ideologia num outro país. Da mesma forma como eu não tem lógica. Da mesma forma como eu não vou culpar ações de uma ideologia nacionalista, não pode ser culpada por exemplo... Luís, aquele movimento já matou gente em Portugal, pá. Posso. As FP25 também mataram gente por em favor, Portugal. Luís, por favor. Posso. O teu querido hotel andou também a matar pessoas ou foi conivente com crimes políticos. Portanto, tem muito cuidado com o que estás a dizer, porque estás a dizer muito disparate. Vamos então aos factos. Portanto, vocês o que estão a dizer é que agora a polícia autoriza ou não autoriza determinada manifestação. Então mudem a Constituição e ponham a dizer que para determinados partidos eles não têm o direito de se manifestar. Portanto, é essa a vossa democracia. Determinadas ideologias, de quais vocês não gostam, não se podem manifestar. Deixa-me... Posso continuar? Posso continuar? Luís, deixa-me só interromper aí. Espera aí. Posso continuar? Determinadas ideologias. É aquela, Luís, de todas as forças que estão no Parlamento, para aí 70... Tiago, a ideologia que tu defendes, que tanto seja... Não é que eu defendo, Luís. Não é nada disso. Já te afirmaste como comunista. O comunismo é uma ideologia totalitária. Luís, há N partidos na Assembleia da República. Eu concordo com pouquíssimos deles. No entanto, acho bem que os outros tinham direito a existir. Tiago, democratas. Eu tenho que aturar... Essa é a diferença. Eu tenho que aturar, e custa muito a aturar, partidos comunistas na Assembleia da República. Okay? É uma ideologia totalitária, contrária aos direitos e liberdades, confisca a propriedade privada, não respeita a propriedade privada, não respeita as liberdades das pessoas, e inclusive vi partidos supostamente moderados ou do arco da governação, como é o caso do PSD, a vir defender a censura nas redes sociais. A censura nas redes sociais. Portanto, isto é um regime que só gosta, ou seja, nós só podemos manifestar-nos se estivermos de acordo com aquilo que o regime acha, que é o teu caso. Eu, por exemplo, acho que estamos num regime que neste momento praticamente é uma ditadura económica, é uma ditadura fiscal e é uma ditadura quase política, porque qualquer pessoa, aparentemente, e eu estou nos antípodas, como deves saber, nos antípodas do que pensa o Rui Castro e o Mário Machado, mas acho, como democrata, que eles têm direito a manifestarem-se
aonde muito bem entenderem e a dizerem as ideias e os disparates que muito bem entenderem. Por exemplo, a tua amiga Mortágua também diz muitos disparates e eu tenho que aturar, ok? E, portanto, nunca me viste, ou não me verás, a dizer que as manifestações do Bloco de Esquerda devem ser proibidas, porque muita daquela ideologia é totalitária, é contra as liberdades das pessoas, promove o confisco de propriedade privada, como é o caso do Bloco de Esquerda, que defende ocupações de casas, portanto, esses indivíduos são perigosos, defendem liberdades das pessoas, direitos e propriedade, posso terminar, direitos e propriedades das pessoas. Portanto, acabarmos com essa coisa de que os partidos que estão legalizados pelo Tribunal Constitucional, neste momento o regime, está com um problema grave, porque acabou de prender, de ter um líder político de uma ideologia com a qual eu não concordo com nenhuma das ideias deles, mas eles têm o direito de se manifestar como os outros. E foram proibidos, eles não podem ser proibidos por ninguém. A Constituição, ou então, façam o que vemos é que a Constituição, em algumas coisas, serve, noutras não serve. Durante a putativa pandemia, a Constituição era para ser pisada, podia-se pisar as liberdades e garantias das pessoas, que não havia problema nenhum. Luís, eu estou a gostar de ouvir a Constituição. Porque quando é o direito à habitação, a Constituição não existe. Quando é para defender direitos eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que a Constituição, ao escrever que o direito à habitação é um direito, eu disse que isso não é um direito, e posso explicar porquê. Não, tu já explicaste, mas a questão é, está escrito na Constituição, aí já não serve porque não... Sim, mas a Constituição... Mas a Constituição já serve para defender o direito a um nazi que não, já... a Constituição não serve para nada. A Constituição não serve para nada porque durante a putativa pandemia ela não foi respeitada. Da mesma forma agora que ontem ela não foi respeitada. Este regime que se diz que se submete a esta Constituição tem no seu artigo 45, vou voltar a repetir, sem necessidade de qualquer autorização. Portanto, a polícia não tinha que autorizar absolutamente nada. Portanto, eles tinham o direito de se manifestar como muito bem entenderem. E a polícia? O que serve o papel da polícia é defender a propriedade privada e a integridade física das pessoas. A polícia, o que tinha que lá estar, era para quem agredisse ou tentasse agredir, era imediatamente ou detido e mandado para a esquadra. O que eu não vi foi o Rui Fonseca em Castro a agredir alguém ou a iniciar violência. As imagens são muito claras. Portanto, volto a repetir, o regime já tem detidos políticos e no caso de Mário Machado, volto a repetir, é um detido político. Tu ouviste o polícia disse ou não? Por palavras. O polícia explicou as regras ao Rui Fonseca e Castro? O polícia não tem... Ele não respeitou. Luís, se tu fores da rua, o polícia ter uma ordem e não cumpris, o que é que acontece? O polícia não tem autoridade para impedir uma manifestação. Está lá escrito na Constituição, Tiago. Lê a Constituição, artigo 45. A questão, Luís, a questão é, se tu fores parar no meio da estrada, o polícia te der uma ordem e tu não respeitas... Ele não está numa via rodoviária, não está a impedir a liberdade dos outros. Ele não está a impedir a liberdade dos outros. Mas então, em cada debate com a polícia no meio da rua, cada vez que fazes uma multa, iniciamos um debate filosófico. Não é necessário saber que a polícia só me pode interagir comigo ou... Olha, ficas a saber isso, que na putativa pandemia aconteceu-me isso, em que um polícia veio se dirigir a mim e, portanto, ele só se pode dirigir a mim ou solicitar-me sequer a minha identificação se eu tiver em flagrante delito, a cometer um delito. Caso contrário, a polícia nem sequer se me pode dirigir. Está escrito na lei, no Código Civil, no artigo 250. Ok? Para um polícia deter-me, tem que ter ou um mandado de captura ou eu estar a cometer um delito em flagrante. Nem pode pedir sequer a identificação, a menos que haja suspeita de que estás a cometer algum crime. Exatamente. Portanto, aquele senhor polícia, nem sequer ao Rui se podia ter dirigido. Segundo as leis do regime. E, portanto, o artigo da Constituição, do artigo 45, que te recomendo a ler, diz lá que não é preciso autorização nenhuma. Vou voltar-te a ler. Não requer qualquer autorização, ok? Portanto, aquilo que eles fizeram ontem era absolutamente legal e o regime não gostou e mostrou os dentes desta vez, com uma desproporção de homens armados inqualificados. Portanto, eu estou aqui, também critiquei o caso ao contrário de ti, quando foram o caso dos imigrantes na Rio do Bom Formoso, na Rua do Bom Formoso, disse que nenhuma polícia tem o direito a se dirigir a uma pessoa e encostar uma pessoa à parede. Era o que mais faltava. Isso é uma agressão à liberdade da pessoa. Até porque essas pessoas não estavam a incumprir em nada, Luís. Não, o que aconteceu nessa rusga, eu sou contra ela. Aliás, eu disse, a polícia não tem nada que se me dirigir a mim. Artigo 250.
A polícia, para se me dirigir sequer a palavra, tem que se primeiro identificar e só pode fazê-lo se eu estiver a cometer um crime estiver em flagrante delito. Ok? Portanto, a polícia nem sequer tinha direito para falar com o Rui. É para esclarecer. Nem sequer tinha direito de lhe dirigir a palavra. Portanto, bom, caríssimos, nós temos que passar um bocadinho para a frente. Eu apenas queria que... Tiago, deixa-me só, Tiago, é amigo de café. É para o Luís, desculpa lá, eu tenho muita dificuldade em estarmos aqui a discutir, comparar, encostar imigrantes que estão na rua à parede. Luís, encostar imigrantes que estão a passar na rua, encostá-los à parede só por serem imigrantes. Eu já te disse que eu sou com uma manifestação de nazis não autorizada. Nazis na tua cabeça. E com a polícia a dirigir-se ao líder do movimento e dizer vocês não podem estar aqui. Ponto final. Certo, muito bem. Agora a polícia é fantástica. A polícia para ti só é fantástica quando... Eu só queria... Luís e Tiago, eu só queria aqui, até para os nossos ouvintes, o que diz o artigo 46º, e eu volto a insistir que isto aqui é uma discussão que deve ser feita pelo Tribunal Constitucional, não pela polícia, e se calhar nem por nós. O número 4 do artigo 46º sobre a liberdade de associação diz: não são consentidas de associações armadas nem do tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Portanto, aqui o que está em causa não é se eles têm ou não direito a se reunirem. A questão aqui é dizer se o Tribunal Constitucional considera que o ERGT é ou não uma organização racista ou que perfilha a ideologia fascista. Se até agora o Tribunal... Já te deu a resposta. Pronto, exatamente. Ou seja, se o ERGT é um partido autorizado pelo Tribunal Constitucional, significa que para os juízes do Tribunal Constitucional o ERGT não é até agora, até ao dia de hoje, uma organização racista ou que perfilhem a ideologia fascista. Agora, Tiago, eu posso discordar da interpretação do Tribunal Constitucional. Claro. E claramente... Como é que é possível um partido racista? E claramente... Temos aqui discutir o sexo dos anjos. Pronto, mas por isso mesmo é que o Tribunal Constitucional e os senhores juízes do Tribunal Constitucional é que têm que pôr a mão na consciência e analisar se é ou não uma organização racista ou que perfilha a ideologia fascista. Enquanto isso não acontecer, infelizmente para o bem e para o mal, somos uma democracia e que temos uma Constituição. Exatamente, e aquilo que aconteceu ontem é uma ilegalidade. Estamos aqui há meia hora a discutir um erro do Tribunal Constitucional. Está bem, mas é essencial. Tiago, mas isso é essencial. Pedro, está bem, 30 segundos para dizer o que é verdadeiramente importante nisto tudo, que é, agora apareceu o Paulo Raimundo, a questão fundamental. A questão fundamental aqui é, apesar dos distúrbios do Martim Muniz e daqueles 100 nazis que estavam ali para armar confusão e estragar o 25 de Abril, uma vez mais, a descer a avenida estavam milhares de pessoas, novos, menos novos, muita juventude a descer aquela avenida, o que significa que, ao contrário daquilo que nos vão dizendo, os valores de Abril ainda estão a passar para as gerações mais novas, e isso é bom, porque abre um bocado de esperança e faz-nos pensar que realmente os valores de Abril vão continuar, por mais Mário Machados e Ruiz Fonseca e Castro que vão aparecendo pelo caminho, os valores de Abril vão continuar. E isso é que é a parte que devemos relevar do dia de ontem. Eu tenho sempre alguma dificuldade em aferir uma descida na Avenida da Liberdade num dia apenas, o estado da saúde da nossa democracia, mas espero que... O que eu quero dizer é que há esperança. Eu também prefiro... Tiago, conhecendo não faças agora de Luís. Eu prefiro... Há pessoas a descer a avenida em quantidade suficiente e a gritar por Abril,
para eu achar que ainda há esperança no meu país, apesar dos jornalistas terem ficado todos no Martim Moniz. Eu também tenho essa esperança. Agora, não sei se é por esse indicador da Avenida da Liberdade no dia 25 de Abril que nós devemos estar com essa esperança. Pedro, até a Iniciativa Liberal lá foi com o Jeep. Claro, mas sim. Bom, vamos passar para o segundo tema. Vou-vos pedir concisão, sobretudo a ti, Luís. Não queremos uma lição sobre o direito de propriedade, já falaste muito sobre isso, mas o Tiago, não ficando satisfeito com o que debatemos na semana passada, queria sobretudo dar um foco sobre a questão da limitação do número de fogos que cada pessoa pode ter, e quando estou a falar de pessoas, julgo eu que ele também estará a falar de empresas, nas principais cidades, ou pelo menos naquelas que tenham algum problema em termos de disponibilidade de casas. Queres explorar um bocadinho melhor o teu ponto de vista, Tiago? Eu posso tentar ser conciso. Eu de facto pensava que o assunto tinha ficado fechado na semana passada, quando discutimos os tetos, e obviamente temos divergências sobre a propriedade privada, embora eu não tenha nada contra a propriedade privada, começamos por aí. Portanto, esse é o ponto de partida. Mas esta semana, no debate entre o Rocha e a Mariana Mortágua, esse tema voltou. Este ano não há avó da Mariana Mortágua, portanto, fala-se muito nos tetos das rendas. E o Rocha, e a Iniciativa Liberal, que tem estado muito ativos nas redes, enquanto o Rui Rocha estava a debater, a Iniciativa Liberal colocava uma lista com os países onde isso não funcionava, e o Rui Rocha mostrava em direto na televisão mais ou menos a mesma lista lá numa folha que tinha. E essa lista tinha basicamente a lista de países onde os tetos às rendas não tinham funcionado e gerava uma série de problemas. Um deles era a Holanda, onde a medida foi renovada. Mas o que me chamou mesmo a atenção é que um deles era a Suécia. Eles diziam que é uma medida que não funciona e gera um caos na habitação na Suécia. Ora, eu acho, não sei se os ouvintes sabem disto, mas eu sou imigrante na Suécia, agora mais em regime de part-time, digamos assim, metade do tempo na Suécia, mas ando por cá há quase 20 anos. E o caso do teto das rendas tem quase 100 anos. A Suécia introduziu isso ali um bocadinho na altura antes da Primeira Guerra Mundial e depois parou nos 20 anos entre as duas guerras. Mas é uma coisa já quase com um século, e eu fiquei a pensar, quem ouve isto em Portugal e não sabe a realidade, pensa que é verdade. E agora, imaginem lá vocês, os suecos, né, que é aquele povo tão burro e básico, tem uma medida durante 100 anos, porque não funciona. E não param com isso. E há ainda outra coisa que eu queria trazer para o debate, e esta é a parte que eu sei que dói um bocado mais ao Luís, que tem a ver com a propriedade privada, e é uma coisa que se faz aqui na Suécia, juntamente com os tetos às rendas, que é uma coisa tão simples quanto isto. A maior parte da habitação aqui estou a falar de fogos, prédios, apartamentos, são construídos em cooperativas de habitação. E essas cooperativas de habitação fazem um endividamento para a construção e depois dividem esse endividamento em aquilo que em Portugal seria o condomínio. Ou seja, é muito normal tu comprares aqui um apartamento, pagas X ao banco da tua prestação, do crédito que fazes, e depois pagas valores entre 400, 500, 600 euros de condomínio, que é no fundo a divisão do empréstimo da cooperativa de habitação por todos os habitantes. Para evitar que isto gere, porque as casas são mais baratas, né, compradas neste sistema, para evitar que exista especulação, é proibido que uma pessoa tenha mais do que um apartamento. Ou seja, tu tens o teu apartamento, se tiveres um segundo, tens 2 anos para viver lá ou para o libertar. E estas regras são assim, não sei há quanto tempo é que são assim, mas desde que eu cheguei cá, em 2006, que é isto, uma pessoa não pode ter 2, 3 apartamentos. Podes construir casas e ter N com o teu dinheiro, mas não podes, digamos, ter vários apartamentos porque eles são em cooperativa de habitação. Isto significa que, em teoria,
há mais casas disponíveis para mais pessoas. Não tens uma pessoa que tenha, imagina, 20 apartamentos e que faz negócio com isso. Não é possível fazer negócio com, ou é muito mais difícil fazer negócio com habitação. Isso significa que aquela coisa que o Rui Rocha dizia, e que o Luís também disse a semana passada, que é, se meterem um teto às rendas, os senhorios que têm N casas vão retirá-las do mercado. De facto, é lógico, porque é mau para os senhorios, vão retirar do mercado. Ora, se os senhorios não tiverem N casas, não as retiram do mercado, se elas estiverem já no mercado disponíveis para as outras pessoas. Mas também era falado, Tiago, também era falado o facto de como isto só se aplica ao arrendamento de longa duração, era o facto de haver muitos senhorios que passavam isto para arrendamento de curta duração, portanto estava sempre a assinar contratos, então aí já não se aplicava os tetos. Sim, mas repara, o que eu estou a tentar dizer com isto é, há medidas feitas para controle ou para tentar distribuir a habitação disponível de outra maneira, enquanto se constrói, e há medidas feitas noutros países que funcionam, ou pelo menos que funcionam melhor do que aquilo que existe em Portugal. E o que me chateia, honestamente, o que me chateia neste debate é tudo o que não seja construir mais não serve. Repara que a construção, quanto mais construirmos, claro que a oferta aumenta e a probabilidade de uma pessoa ter uma casa mais barata aumenta também, mas o tempo que nós vamos ter que esperar até o mercado ter tantas casas para que o preço baixe, estamos a falar de décadas, e as barracas existem hoje, portanto estas medidas têm feito agora, e nesse aspecto, embora a Mariana Mortágua só fale dos tetos às rendas, eu acho que ainda se devia ir mais além disso, portanto há coisas que são feitas e que funcionam, e depois eu vejo partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal em Portugal, a dar quase desinformação, porque não é verdade que não resulta na Suécia, resulta, percebes? Pronto, eu acho que se vir mais além. E há mais uma coisa, que tem a ver com o património, com os imóveis que existem, não só do Estado, devolutos, como das próprias pessoas. Eu vejo na zona onde vivo em Portugal, vejo muitos imóveis década após década a caírem de maduros, porque as famílias não lhes pegam, eles vão caindo apenas destruindo a paisagem e ficando ali em monte. Eu acho que ao fim de 10, 20 anos, os governos devem pegar nos imóveis devolutos, se as pessoas não fazem nada com eles. Lei para isso existe, Tiago, lei para isso existe, mas raramente as autarquias depois vão fazer obras coercivas, mas leis existem para contrariar isso. E aliás, Lisboa tinha situações dessas em ruas inteiras e era a consequência das rendas congeladas durante décadas, não é? Mas Luís, queres falar sobre isso? Achas que tem que haver limitação de número de casas por cada... Sabes a minha resposta. Portanto, isso agora é retórica. Essa pergunta, então podemos passar para o tema seguinte, não? Não, é só dizer que o Tiago continua aqui a viver no mundo de fantasia. O modelo sueco, obviamente, não funciona. As pessoas, para obterem uma casa em mercado controlado, estão 10 anos à espera. Ele que se vai formar nas estatísticas, eu posso lhe mandar os papers sobre isso. Em relação ao mercado holandês, que também foi sugerido em Amsterdão, o tempo de espera ainda é maior. São 18 a 19 anos para se obter uma casa com renda controlada. Essa parte a Mariana Mortágua esqueceu-se de referir. Só foi lá um site onde se indica as características e dá o preço. Claro, é o preço indicado pelos planeadores centrais. E depois eu acho absolutamente delicioso a mentalidade do Tiago de achar que um planeador é que define o preço, que duas partes voluntariamente se vão definir. Um preço tem milhares de variáveis que é impossível ter uma análise. Tem uma análise subjetiva. Isso era o que os planeadores soviéticos tentaram fazer e depois eles, como é óbvio, não sabem quantos carros amarelos vão produzir porque não têm um preço descentralizado e milhões de decisões descentralizadas. Normalmente os planeadores centrais cometem autênticos disparates de alocação de recursos e quando a gente não deixa funcionar os preços, os sinais que são dados aos empresários são absolutamente errados. Portanto, continuamos aqui na completa ignorância. Isso, posso só dizer uma coisa. Agora terminar.
Só para entrar no teu raciocínio, disseste aí uma coisa, as filas de espera para as rendas controladas são longas, é verdade. Mas tens de perceber que isso existe. São longas, ok. Sim, Então, mas Luís, espera aí. Luís, tem calma, Luís, vá lá. Eu estou aqui há 20 anos. Eu estive nessas filas de espera. Tem calma. Deixa-me tentar explicar. As filas para isso são longas, mas há quem chegue lá. E há outra coisa, que é, essas rendas são extremamente baixas. São rendas abaixo de 1.000 euros. Por isso estás 10 anos. Espera, são rendas abaixo de 1.000 euros num país onde o salário médio está acima de 3.000 euros. Não tem nada a ver com depois. Vamos lá. Espera aí, Luís, isso acontece em simultâneo com outras medidas. Aquilo que eu estava a dizer antes. Não tem várias casas, portanto, há várias formas de chegar ao mercado, não é só uma. Okay. Portanto, qualquer planeamento central falha sempre porque não há descentralização de decisões e ele não consegue, um burocrata, estar na mente de que milhões de agentes a tomar decisões de investimento para decidir o preço de uma casa, depende da exposição solar, depende se a mulher gosta, depende se o outro gosta de uma cozinha. Ou seja, as variáveis que entram num preço de qualquer coisa são tão milhões que eu acho que ainda é espantoso como em pleno século XXI ainda existem pessoas que acham que sabem o preço correto para determinada coisa. Portanto, é absolutamente extraordinário. Depois, o Tiago fala em limitar, vejam só, o número de imóveis que cada pessoa pode ter. Portanto, mais uma vez, e é aquilo que ele defende, é estas tais ideologias totalitárias, em que o Estado, ele normalmente pede sempre que seja o Estado a coagir, essa é a sua liberdade, que imponha à pessoa, ou seja, ela não pode decidir livremente onde é que vai aplicar as suas poupanças. Está proibida, se tem mais do que uma casa, de alocar as suas poupanças em imóveis. Vejam só a tirania que o Tiago defende. Portanto, isto é as liberdades do 25 de Abril. São estes tipos de liberdades que eles chamam de regime de liberdade, mas é a liberdade que é dos outros. Não sei de quem é que é a liberdade deste tipo de pensamento. Portanto, limitar a propriedade privada leva sempre a que haja menos investimento, a ruína dos imóveis. Aliás, o congelamento de preços não é uma novidade em Portugal. Eu não sei se o Tiago sabe. Enquanto que a Suécia tem lá aquilo há mais de 100 anos, nós também tínhamos isso desde a Primeira República, que era o congelamento de rendas. Sabem como é que terminou? Ainda se aguentou no Estado Novo porque a inflação era baixa. Mas quando houve ali os malucos, os amigos do Tiago, ali no tempo do PREC, onde houve logo duas bancarrotas, uma em 76, se não me falha a memória, e outra logo em 80 e tal, arruinaram logo com o país. A inflação era galopante. E como era altíssima, os proprietários, as rendas que recebiam eram absolutamente ridículas. E o Pedro Almeida Vieira pode estar aqui para testemunhar como é que ficou a baixa, tanto de Lisboa como do Porto, eu conheço a baixa de Porto relativamente bem, nos anos 80. Estava a cair em ruínas. E isto é o que o Tiago defende. Portanto, os tetos... Olha que eu também estava lá. Na década de 80... Ótimo. Então deves ter visto como é que estava a baixa de Lisboa. E como é que ficou a baixa de Lisboa desde que se liberalizou um bocadinho o mercado? Foi a Lei Cristas. Toda a baixa de Lisboa foi completamente renovada. Hoje temos a coisa com muito melhor aspecto e até a população que está a viver em Lisboa, ao contrário que se diz, começou a subir, porque Lisboa já chegou a ter 1 milhão de habitantes e foi a 400 mil habitantes, se não me falha a memória. A Lisboa está mais bonito. Já não vivem lá portugueses, mas está lindo. Fantástico. Não, mas fantástico. Pelo menos já não há aquilo tudo em ruínas com os tais... Está fantástico. Com as tais medidas, com as tais... Tiago, havia rendas de 15 euros. Portanto, não te preocupes. Ficou maravilhoso aquilo. Eu sei, a minha avó vivia... Em relação à Holanda, por exemplo, que também é outro onde se aplicou isso, como sabes, aquilo é por pontos. E a partir, se não me falha a memória, a partir de 140 pontos, o proprietário já não está dentro do mercado controlado. Como é óbvio, ninguém está no mercado controlado. Basta-se fazer uma obra, ou pôr um painel solar, ou qualquer coisa, sobem-se mais pontos e se foge desse controle. No caso de Amsterdão, para teres aquela tal casa controlada que a Mariana Mortágua veio anunciar, demora-se 18 anos, não são 10. Mas, Luís, diz-me só uma coisa, qual é a tua alternativa? É que tu estás a dizer coisas, tu estás a dizer, o Tiago não quer totalitário, mas podes deixar...
Luís, Tiago, é muito simples. da Suécia. Queres rapidamente resolver teres mercado de arrendamento em Portugal? Luís, isto é um já. Posso já. Olha, acabas com IMIs, IMTs, IVAs, protege a propriedade privada. Deixa-me terminar agora. Pediste medidas. Luís, não, eu sabia que os impostos, mas eu tenho que... Mas não é só impostos. Não é só impostos. Mas olha, que me respondas a isto. Espera aí. Antes de... Até que não me deixas, olha. Se houver um despejo... Vamos lá. Não é que o Tiago não está a gostar de ouvir. Se houver um despejo que seja imediato, que haja proteção à propriedade privada, e isso garante que gera muito mais confiança nos proprietários para pôr coisas no mercado. E a outra é começar a proteger as fronteiras, porque se entrarem aqui uma invasão de 2 milhões de pessoas, em algum sítio temos que pôr essas pessoas. E, como é óbvio, vai haver uma pressão brutal nas casas, e como é óbvio, nós não temos neste momento parque habitacional Luís, para receber essas pessoas todas. Nós falamos disto semana passada. Espera aí, vamos passar à frente. Tu estavas-me a dizer que as minhas ideias são ideias totalitárias. Eu estou-te a dizer... Não? Alguém proíbe. Eu estou-te a dizer... Alguém que me proíbe, ou que quer decidir onde é que eu ponho as minhas poupanças. Luís, eu nunca vivi na Bielorrússia, em Minsk. Vivi na Suécia. Eu estou-te a dizer as coisas que vejo à minha volta. E tu dizes, são ideias totalitárias de regimes comunistas. É por isso que agora tem a taxa de violação está mais alta do mundo. Então a tua conclusão das minhas ideias, de certa forma, apreendidas na Suécia, é que estou a tirar as ideias de um regime totalitário que a Suécia agora transformou-se num exemplo de... Não, a Suécia há muitos anos que está numa trajetória descendente. Foi Ok. Olha, pronto, estou a viver no terceiro mundo e não sabia. Muito bem. Não estás a viver no terceiro mundo. A Suécia está a viver o capitalismo do mercado até à década de 50 do século passado. Vamos aqui a falar... Não, vou dizer mais uma coisa. Espera aí. Só para acabar isto. O Luís agora disse, eu sabia que ele ia aos impostos, eu tinha aqui uma guardada, Luís, que eu ouvi num debate com o Pedro Pinto e a Jamila Madeira, por causa são candidatos por Faro. E o Pedro Pinto... É umas sumidades, essa discussão deve ter sido brilhante, mas continua. Não foi, por isso é que eu te queria dizer isto. Sim, porque o Pedro Pinto dizer estas coisas... Quem é o Pedro Pinto? Estás-me a falar de um personagem... Não sabes quem é? Não sei. Pedro Pinto é um antigo jornalista tauromáquico convertido em deputado do Chega. Um rapaz... Não sabia. Não, exato, um rapaz encantador. Ele disse uma coisa muito engraçada, que era... o jornalista perguntou como é que se resolveu o problema da habitação no Algarve. Ele disse, muito simples. Baixar os impostos na construção, tirar as taxinhas, aquelas coisas todas, facilitar a construção. E depois disse-lhe o jornalista... Mas isso não quer dizer que o construtor, depois de fazer mais barato, venda mais barato. Ele, não, partimos do princípio que o construtor vai vender mais barato. Portanto, são estas as medidas da direita que é, baixa-se os impostos a quem tem o capital, e depois as pessoas de certeza que vendem mais barato. Não vão aumentar o próprio lucro. Para dinamizar o mercado de arrendamento, tens que dar segurança jurídica aos proprietários. Sim, nessa parte concordamos. Aliás, o grande problema, se me permitem aqui agora um bocadinho sair do papel de moderadora. Queres falar, Pedro? Sim. O problema aqui, que sempre que se fala em habitação, é falar no direito à habitação, mas muitas vezes parece que se dá o foco apenas no direito à habitação em Lisboa, ou seja, todas as pessoas querem viver em Lisboa e acham que têm o direito de viver em Lisboa. Eu vivo em Lisboa e considero-me um privilegiado a viver em Lisboa, mas temos que ter em consideração que há uma capacidade limite. Por exemplo, o Algarve, não me venham falar em mais construção no Algarve, porque se construísse mais em Algarve, a situação, digamos, de interesse até turístico do Algarve já o era nos anos 90, é matar a galinha dos ovos de ouro, mesmo do ponto de vista turístico. No caso de Lisboa, Lisboa não tem capacidade para se construir mais, porque se nós construirmos mais nas zonas remanescentes, vamos ter mais inundações em época de chuvas, vamos ter mais problemas de transporte, vamos ter mais problemas de mobilidade, porque Lisboa não é uma cidade fácil em termos de ordenamento. A outra questão que eu queria aqui, talvez depois para ter um vosso comentário, fala-se muito na questão da iniciativa pública, mas eu tenho aqui uns dados que provavelmente até vou utilizar dentro de dias para fazer uma análise, que tem a ver com a construção de fogos. Isto são dados do INE muito recentes, 2023,
E eu só peguei aqui em alguns concelhos da Grande Lisboa: Amadora, Cascais, Lisboa, Louros, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira. E então, Tiago, dos 4.567 fogos, portanto habitações, não é edifício, é habitações novas, que foram autorizadas por estas câmaras todas, 4.567, quantas é que foram por organismos públicos? Quantos fogos em 2023? Queres atirar aí um número? Tiago, eu não faço ideia. Não faz... No final são 2%. Portanto, destes 4.567, só um fogo é que foi de um organismo público. 1.114 é de pessoas singulares e 3.379 é de empresas. Portanto, aquilo que eu acho é que ainda quando... bem, Pedro, ainda bem. Não, esse modelo, mas o modelo que, segundo me apercebo, o modelo... isso nem sequer é ao nível de, por exemplo, de cooperativas, que julgo que é o modelo mais usado na Suécia, mas aqui nós não temos, de facto, iniciativa dos organismos públicos em matéria de habitação. Mais, Pedro, só e muito rapidamente uma nota. O mesmo Estado que fez um aeroporto sem passageiros, o mesmo Estado que fez autoestradas sem carros, era o mesmo Estado em que iríamos confiar que não ia haver corrupção numa construção massiva, ou o mesmo Estado que tem estádios e que afinal não tem espectadores, é o mesmo Estado onde íamos confiar milhões e milhões de investimento em habitação. Não me façam rir. Vamos passar à frente. Olha, só para terminar, porque temos aqui alguma limitação, só queria que 2 minutos para cada um, talvez, sobre a semana que foi da morte do Papa, e de como é que mesmo os ateus ou os agnósticos elogiaram o Papa, mesmo depois durante anos, o terem criticado a Igreja Católica. E depois, já agora, também, o que é que vocês acharam da cobertura mediática feita durante esta semana? Pelo menos a RTP tinha 4 jornalistas em direto a fazer a cobertura durante esta semana. Quem é que quer fazer o comentário primeiro? Eu posso começar e deixo a última palavra para o Luís. O Luís gosta de fechar o debate. Olha, a primeira coisa que tenho a dizer é: acho ótimo que tenho muitos jornalistas em direto a partir de Roma ou do Vaticano, porque é uma cidade lindíssima, portanto, ótimo. Puderam ir passear um bocadinho. Em relação à cobertura, eu achei, honestamente, demais. Dias seguidos a ver o caixão do Papa, acho que foi um bocado degradante, para ser honesto. Por outro lado, eu tenho uma relação com a religião, eu diria, um bocado distante e difícil, porque eu sou totalmente contra qualquer religião. Sou ateu, nem batizado fui quando era miúdo, e acho que muitos dos males do mundo vêm pela religião, e o Vaticano, aquilo que o Vaticano representa sempre foi para mim uma coisa, um bocado de uma hipocrisia reinante que sempre me irritou. No entanto, e esta é o mas da história, este Papa fez-me olhar pelo menos para ele com alguma simpatia. Era uma figura com quem eu simpatizava e que parecia quebrar com alguns, digamos, com algum passado da Igreja, desde logo com algum crime, digamos assim, da Igreja com o qual ele não pactuou, que eu achei que era um bocado uma pedrada no charco. Muita gente disse agora nesta altura que morreu um homem bom, é um bocado um lugar comum, mas é isso que eu acho. A sensação que eu tenho é que morreu um homem bom, era uma figura com quem eu simpatizava, e era alguém a quem o Milei chamava nomes em 2018 e agora disse que, pronto, morreu uma pessoa boa e tal. Portanto, devia ser mesmo uma boa pessoa. Uhum. É isso que eu tenho. E tu, Luís?
Bem, eu acho que ele ficará como um dos piores papas de que há memória, pelo menos eu, do que... Luís, desculpa, não exageres, a menos que conheças a história dos papas. Posso? Caramba. Eu não sou foi... professor, mas quer dizer, não exageres tanto. Quer dizer, podes, olha, vais ali ao período do Renascimento. Dos Borgias. Bem, acho que foi o... Não era só isso. Houve papas muitíssimos miseráveis, não é? Portanto, desde a vacina é um ato de amor. Portanto, ele não defendeu a autonomia corporal das pessoas, desde confusões doutrinárias totais, como, por exemplo, é óbvio que nenhum católico vai rejeitar um homossexual, qualquer pessoa tem que ser tratada com dignidade humana, mas o ato sexual da homossexualidade, segundo o catolicismo, é pecado, e, portanto, para além de algumas hesitações em relação ao aborto, desde andar a perseguir e a proibir pessoas católicos que faziam missas tradicionalistas, mas a parte pior é a sua veia vermelha e comunista, e talvez por isso é que isto seja tão elogiado pela nossa comunicação social. Mas até o Trump lá foi, Luís. O Trump lá foi, eu não sou apoiante de Trump, portanto, se perguntar ao Trump se ele gosta, eu não sou defensor aqui e o Trump nem é católico. Eu não sou defensor do Trump, já te disse, nem eu sou católico. Teve lá o Milley ou não? O Milley foi lá ou não? O Milley teve. E também teve chegou atrasado, mas apareceu. Pronto. Mas olha, Pedro, eu gostava de terminar aqui com uma das melhores passagens vejam, leiam Mateus 20, 13. Temos Novo Testamento e tudo. Um bocadinho, exatamente. Caramba. Que é uma das coisas mais... Eu não conhecia essa tua faceta de católico. O dono da vinha que contrata livremente trabalhadores no Novo Testamento, e ele ao longo do dia vai dizendo que dá um dinário a cada trabalhador que vá para a vinha. Portanto, era um homem rico, e que cada um acordou receber um dinário para ir trabalhar para a vinha. Portanto, ele começou a fazer isto de manhã e terminou ao final do dia. Até que os que foram para lá só no final do dia, portanto, continuaram também a receber um dinário, e os que foram para lá de manhã vieram reclamar para ele a dizer que tinham trabalhado mais horas. Estas coisas da igualdade estão na cabeça dos comunas. E, portanto, ele respondeu-lhes, disse, não, eu acordei contigo um dinário, e eu faço o que quero com a minha propriedade, ou já não me recordo agora a expressão, eu faço o que quero com o meu dinheiro. Portanto, aqui está, em todo o seu esplendor, que o cristianismo é uma ideologia libertária de respeito à propriedade privada e liberdade contratual. Portanto, que ele disse, eu acordei um dinário e tu aceitaste. Portanto, foi um acordo voluntário. E dois, essa paranoia da igualdade, quando há contratação voluntária e a defesa da propriedade, eu faço o que muito bem entender com a minha propriedade. E, portanto, um Papa que ainda por cima, foi abençoar uma foice e um martelo lá para o Morales, é um Papa que não vai deixar grande memória. É alguém que fez muito mal à Igreja Católica. Bom, ficamos então por... O facto de Luís não gostar deste Papa e dizer que é dos piores ainda reforça mais a minha ideia. Eu acho que o Luís, nós temos que dar sempre um desconto. O Luís exagera, porque considerar, independentemente de tudo, que o Papa Francisco foi o pior, ou um dos piores. Como é que tu disseste, Luís? Era o pior? É um dos pronto. Com a folha mais negra que é uma vontade dele, e portanto não é, acho que eu não vou levá-lo isto muito a sério, porque tínhamos que estar aqui a fazer um rol dos papas ao longo da história, até mesmo do século XX. Achas, de qualquer modo, muito para terminar, um minuto para cada um, vai mudar muita coisa agora na Igreja Católica com um novo Papa? E outra coisa, a Igreja Católica já está a perder poder ou ainda tem algum poder? Porque se formos a ver,
A religião cristã, as religiões cristãs têm cerca de 30% da população mundial, mas as igrejas evangélicas estão a ganhar terreno à Igreja Católica. A Igreja Católica ainda tem o poder que tinha há umas décadas ou séculos atrás? Queres tu começar ou Tiago? Ou queres? Eu posso começar. Eu acho que não tem o mesmo poder que tinha há uns séculos. Basta lembrar que os reis católicos decidiam a vida do reino consoante aquilo que o Papa achava bem ou achava mal. Portanto, não acho que tenham o mesmo poder. Não faço a mínima ideia o que é que acontecerá a seguir. Espero, repito, para um ateu, que o próximo Papa, já que tem que existir algum, que seja alguém na linha do grande Chico. É isso que eu espero. Luís, para terminar. Bem, eu em relação, acho que os cardeais que foram praticamente todos nomeados por este inenarrável Papa, não prevejo grandes alterações a esta linha progressista e para a decadência do Papa, inclusive apoiantes do globalismo, como foi o caso do Papa Francisco. Em relação ao poder da Igreja, eu acho que isto é um movimento, e já fiz alguns artigos para a página 1, acho que a Revolução Protestante foi a emergência do Estado contra a Igreja Católica. Hoje em dia ficou marcado pela propaganda da Inquisição, e depois um dia podemos também fazer um programa sobre isso, mas a maior parte, e mesmo os líderes ou os monarcas, por exemplo, o caso do rei da Suécia, o que fizeram foi assaltar a Igreja Católica e substituí-la, e os Estados transformaram-se não só donos espirituais como donos seculares, portanto ficaram como quase a autoridade espiritual das pessoas, ou por exemplo o rei de Inglaterra tornou-se o próprio chefe da Igreja, e portanto foi uma desgraça para a humanidade, porque pelo menos o Vaticano ou a Igreja ainda não contrapoder de todos os fascínoras que apareciam como monarcas tentando atropelar. E o Estado moderno apareceu exatamente quando houve essa revolta contra a Igreja, que foi o monopólio da força, o monopólio dos tribunais e a coletivização dos custos da guerra. E, portanto, eu acho que o protestantismo, e é o que estamos a ver hoje, a paranoia pela igualdade, porque eles nunca aceitaram a autoridade, odiavam a autoridade do Papa, esta coisa de andarmos todos pela igualdade e que é tudo opressão e que todas as relações humanas são de opressão e de fraco, entre trabalhador e empresário, etc., é um dos resultados do protestantismo, e foi péssimo que a Igreja Católica tenha perdido o poder. Aliás, acho que a civilização ocidental quase deve tudo à Igreja Católica. Para o bem e para o mal. Bem, de qualquer modo, e se vocês ainda não viram, aconselho-vos a ver, até para mostrar a modernidade agora da Igreja Católica, está no Facebook do Cardeal Américo Aguiar, uma selfie em que ele aparece sorridente ao lado de outros dois cardeais, um da Mongólia e outro da Austrália, em plena Basílica de São Pedro, muito sorridentes, nem parece que estavam num funeral. Vi hoje. Mas pronto, encerro por aqui. Voltamos em breve, meus caros. Um grande abraço para vocês os dois. Um abraço.